Tá aí, né? Tá certo. Ok, então estão no ar, mais uma live neste dia, 16/4, na sexta-feira, para novamente ter um bate-papo na palavra e falar de um assunto que qual o significado das principais festas bíblicas nos dias de hoje. Nós queremos falar sobre isso. Nós sabemos que a igreja atual, algumas instituições, elas valorizam esse tipo de festa, a ponto até muitas vezes de entender isso como uma regra que tem que ser realizada todo mês ou todo ano, ou nas épocas específicas, né, que nós vamos dizer. Ou outros entendem como, na verdade, é um ensinamento bíblico, que isso nós devemos lembrar e entender como um significado para aquilo que viria futuramente também. Mas nós vamos desenvolver a conversa aí, pastor Toninho, e falar sobre esse assunto. Vamos lá, vamos iniciar então. Amém. Assim, aliás, até muitos cristãos, eles nem conhecimento, né, e entendimento têm dessas festas, principalmente da festa da Páscoa, de Pentecostes, Tabernáculo, que são 3 festas que foram instituídas por Deus, não foi pelos homens. E não é uma festa judaica, como muitos teólogos falam. É uma festa para Deus, para celebração para Deus, para memorial, né? Para ter uma lembrança, a memória daquilo que Deus fez nas vidas do povo hebreu quando saiu do Egito, a Páscoa, principalmente, né? Então, assim, a própria palavra fala, eu queria até abrir lá em Êxodo 12, 14, para estar dentro da palavra, e não nas minhas palavras. Aqui está falando sobre a Páscoa, né? A instituição da Páscoa, né? Quando o povo hebreu era preso, escravo do Egito, e eles foram libertos. Quase todo mundo conhece, né? Pelo menos se não conhece biblicamente, conhece pelo filme das 10 pragas. A última praga foi do primogênito, né? E ali eles tinham que comer o cordeiro por inteiro na família, passar o sangue nas ombreiras, né? Das portas, né? E o anjo da morte, né? Iria passar, e onde não tinha o sangue nas ombreiras, o primogênito morreria, esse era o julgamento de Deus ali para o povo, né? Tanto para animais como sempre o primogênito, né? Tanto de animais como de pessoas. E ali foi instituída a Páscoa, né? Só para nós termos um entendimento maior do significado dessas festas. E lá no Êxodo 12, 2, fala assim, esse mês será para vós o primeiro mês do ano. Então, ali fez uma divisão de águas ali, começou a contar o período que Deus libertou o povo hebreu do Egito, e ali ia começar o quê? Um novo ciclo de vida deles, né? E começou entre 14 de março, né? Vamos dizer assim, que é o mês de Abib, né? Pega o calendário judaico naquela época, sempre pegava 2 meses, né? Março e abril, né? Sempre pega 15 dias de um mês com 15 dias do outro mês. Então, assim, aí foi instituído o quê? A Páscoa, né? E uma coisa que eu quero ler é Êxodo 12, 14, que fala assim, esse dia vos será por memorial. O que é? Algo que você vai ficar lembrando da tua libertação. É a mesma coisa, quem é cristão e fez parte do mundo, um dia saiu do Egito, vamos dizer assim, do mundo, isso nós temos que guardar como um memorial, o dia do nosso livramento, né, que seria a Páscoa, o nosso livramento. E aqui fala assim, esse dia você será por memorial e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Não é festa do judeu, é festa ao Senhor. É uma festa celebrada a Deus, não é a homens, não é um país, são pessoas, mas é uma festa celebrada a Deus. Deus pediu para celebrar essa festa. Sim. Né? E aí fala assim, a festa do Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo é para sempre, é para toda a eternidade. Isso quer dizer perpétuo. Então, assim, só que nós precisamos entender que as festas,
elas são períodos que aconteceram, né? E todas as festas, principalmente essa que eu estou falando, que dessa Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo, elas sempre indicam para Jesus. Sempre ela mostra para Jesus. Porque ali o cordeiro tinha que ser morto. Ali significa o quê? Jesus morrendo pelos nossos pecados. O sangue do cordeiro tinha que ser passado nas ombreiras das portas. E por quê? Porque era o sangue de Jesus que nos cobre, que nos reveste, que nos purifica. E tinha que comer também os pães asmos e as ervas amargas na festa da Páscoa. Essa primeira festa, essa primeira instituição. Que são símbolos que são completamente diferentes da Páscoa que as pessoas comemoram. As pessoas comemoram com chocolate doce e o símbolo da Páscoa são ervas amargas e pães asmos, pães sem fermento, que significa que o fermento é o pecado. É algo sem pecado que era para comemorar. Por isso que o fermento significa aquilo que cresce, que incha, que mostra de aparência, o orgulho, a soberba, que precisava ser tirado do meio do povo. Então, assim, você vai me perguntar qual o significado das principais festas bíblicas dos dias de hoje. Elas têm um significado, para mim, muito importante, porque é festa para o Senhor. E elas têm o quê? Elas têm um significado grande porque elas marcaram... durante essas festas, aconteceu coisas nessas festas, né? Faz de conta assim, Jesus ele morreu e ressuscitou na Páscoa. Ele foi o Cordeiro Pascual. Ele estava representando ali o que aconteceu em Êxodo, quando o povo de Israel saiu do Egito, ele estava representando ali, estava fazendo acontecer, e não mais aquilo que era do passado, né? Porque o Velho Testamento é a sombra daquilo que estava para acontecer. E Jesus é a nossa realidade. Ele é a nossa Páscoa, ele é o nosso Cordeiro Pascual, né? Pentecostes. Já existia a festa de Pentecostes, que é a festa da saga, dos primeiros frutos, né? Que as pessoas traziam. Era uma festa para Deus, os primeiros frutos traziam para Deus. É a festa da cega, e depois passou a ser festa de Pentecostes. Se eu não me engano, foi os gregos que mudaram isso, o nome. E ali foi o quê? A descida do Espírito Santo. Então, durante as festas, houve acontecimentos naturais e espirituais. Na festa do tabernáculo, o próprio Jesus nasceu na festa dos tabernáculos. Já existia a festa e Jesus nasceu naquela festa, na festa dos tabernáculos. Então, assim, eu vejo que as festas elas têm um marco espiritual muito forte, porque eu sempre comparo assim, as festas... como é que eu posso dizer? O tempo nosso, né? Nós temos o quê? Primavera, verão, outono, inverno, certo? Nós temos as estações naturais. E eu creio assim, né? Eu creio nisso, que Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo é uma estação espiritual. São coisas que acontecem. Deus opera todo ano? Opera. Mas nesse período há uma manifestação diferente e espiritualmente diferente. Eu creio nisso daí, né? Porque são ciclos que o próprio Deus criou. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Então, é importante esse relato que você fez, né? Então, quer dizer que as festas, elas são festas bíblicas, né? Apesar de ser realizadas num tempo distante anteriormente, isso com o povo lá judeu, mas ela reflete nos dias atuais também, e ela tem um significado em toda a história, né? Então, não há possibilidade de nós esquecermos dessa festa, porque elas têm um significado na história, um significado, vamos dizer assim, no entendimento bíblico, né? Do Antigo e também do Novo Testamento, né? Principalmente o que nós vivemos. O que nós não podemos, assim, é celebrar como muitos judeus celebram. Celebram o quê? Sem a presença de Jesus, sem o reconhecimento que Jesus ele cumpriu essas festas, né? Mas talvez assim como o judeu, não, vamos dizer assim, crendo num Deus, né? Porque os judeus não acreditam em Jesus e são poucos, né?
mas na maioria não acreditam em Jesus, só que Jesus foi um profeta, mas não um filho de Deus, e possivelmente eles têm isso muito como as festas, como uma tradição mesmo, judaica, né? Uma tradição Como uma judaica. tradição judaica. Por isso que às vezes até a gente fala assim, as festas judaicas, né? Porque é uma tradição judaica, né? Mas no fundo é interessante o que você falou, porque se ela está na Bíblia e ela relata, e ela nos traz uma visão espiritual, né, de acontecimentos e que futuramente ia vir, nós não podemos encarar como uma festa judaica, porque vira tradicionalismo, né? E aí, se você encarar como uma festa bíblica, eu estou dizendo que é uma festa bíblica que aconteceu no passado entre os judeus, tudo bem, judaica, mas ela é puramente uma festa que ela é, como é que eu falo? Ela traz informação ou traz visão espiritual também para esses dias atuais e para a gente ler a palavra, o Novo Testamento, né? Porque eles celebram como algo que não aconteceu, e já aconteceu, né? Mas eu falo assim, já aconteceu, mas nas nossas vidas, pode contar, a Páscoa significa o quê? Salvação, né? O Cordeiro Pascual, ele morreu por nós, né? Porque no Velho Testamento, vou falar da festa de tabernáculo. O que era a festa de tabernáculo? De 15 em 15 dias entrava o sacerdote, porque era como Moisés construiu o tabernáculo, que era feita por mãos de homens. Depois nós vamos ler uma passagem que fala sobre isso. Era feito por mãos de homens. Como viu, ele construiu conforme ele viu aquilo que estava nos céus. Então ele construiu o pátio, o santo e o santíssimo lugar. E de 15 em 15 dias, o sacerdote ele entrava até o santo lugar. Do lado direito estava a mesa dos pães da preposição, do lado esquerdo havia o candelabro, e ele fazia ali, limpava os candelabros, tem todo um significado espiritual, ele enfiava a espivitadeira para limpar, para sair a luz, limpava o óleo, renovava o óleo, trocava os pães ali, de 15 em 15 dias havia o turno dos sacerdotes, né? De 15 em 15 dias tem o turno do sacerdote. E uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo do Santo, que é o Santíssimo Lugar. Até na live passada nós falamos que Jesus ele rasgou o véu que separava o Santo do Santo, né? Para que todos tenham, não só mais o sumo sacerdote, mas todos possam entrar, porque o Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então, todo ano havia um sacrifício, né? O sacerdote ele entrava no pátio, tinha uma pia, ele se olhava, ele fazia o sacrifício do animal, ele entrava no santo lugar, tinha um incenso, ele queimava um incenso, e ele entrava geralmente amarrado com uma corda para o Santo do Santo, porque se ele tivesse em pecado, ele poderia morrer lá dentro do Santíssimo Lugar. Se morresse, ninguém ia entrar, ia puxar a cordinha para tirar ele de lá. Então, assim, todo ano, esse sumo sacerdote ele fazia um sacrifício. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, ele morreu por nós. Ele não precisa morrer todo ano por nós, ele morreu uma vez só por todos os nossos pecados. Então, aquele sacrifício que era feito de animal, o próprio Jesus, ele veio morrer como cordeiro, ele veio morrer por nossos pecados uma vez só. Ele não precisa morrer mais de uma vez pelas nossas vidas, como aquele sumo sacerdote fazia. Ele fazia todo ano, ele fazia, oferecia do povo o perdão dos pecados do povo, e ele entrava no Santo do Santo, né, no Santíssimo Lugar, uma vez por ano. Hoje você tem acesso ao Santo do Santo a hora que você quiser, porque Jesus rasgou esse véu, o que separava do Santo do Santíssimo. Então, nós temos liberdade, não só o pastor, não só o apóstolo, mas todos que creem em Jesus Cristo, ele tem acesso a esse Santo do Santo lugar, nesse Santíssimo Lugar. Não precisa esperar uma vez no ano para entrar no Santíssimo Lugar, porque Jesus, ele cumpriu isso daí. Então, assim, eu vejo que as festas, eu não posso comemorar elas de uma festa como um ato religioso, uma cerimônia religiosa, não. Eu tenho que viver essas festas. Eu tenho que viver. Porque hoje Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas ele habita, Jesus ele morreu
e ressuscitou para que o Espírito Santo dele possa, o Espírito Santo possa habitar em nós e nós sermos templo do Espírito Santo de Deus. Esse é Deus tabernacularizando, nem sei se existe essa palavra, mas se não existir, vou falar em línguas aqui, alguma palavra para explicar isso. É Deus habitando em nós, o Espírito Santo habitando em nós. Nós somos o tabernáculo, porque nós somos corpo, alma e espírito. Isso significa o quê? O pátio, o santo e o santíssimo lugar. O pátio onde eram os sacrifícios, fazia os sacrifícios dos animais. O santo era onde tinha adoração, onde tinha o pão, o alimento que era necessário ser trocado. Mas no santo do santo havia o alimento que não precisava ser trocado. Havia uma luz no santo do santo que não tinha sombra, que é a vara de Arão. Havia o que? A lei, a tábua da lei, as tábuas da lei dentro da arca. E havia os 2 querubins protegendo a arca ali. Então, assim... Então, agora é importante essa explicação, né? Para poder elucidar bem o que significa tudo isso. A gente começa a cavocar e isso tem tudo um significado, como a gente está falando, né? Agora, festas bíblicas, algumas igrejas, né? Ou, vamos dizer, realizam, né? E entendem como uma coisa que deve ser feita, né? Ou tipo, por exemplo, que a gente já viu que muitas de uns tempos para cá, antigamente não tinha isso, mas de uns tempos para cá, que é o que a gente fala que nasceu uma igreja em neopentecostal, né? Que se fala. Algumas igrejas começaram a colocar, por exemplo, a arca dentro da igreja, né? Porque essa arca tem uma representatividade, representa alguma coisa, como a gente falou, né? E assim por diante, alguns utensílios, algumas coisas. Você entende que, e você crê que, apesar das festas, né, e serem festas bíblicas, né, elas não precisam ser exatamente eu vou colocar comemoradas, ou feitas dentro de uma instituição, dentro de uma igreja, entre nós, vamos dizer assim. Não há essa grande necessidade, né? Estou fazendo até uma pergunta para você, aí você fala. E o que acontece? Mas é isso, quer dizer, não fazemos esse tipo de festa, mas lembramos do significado dela, mas às vezes é até bom, vamos dizer assim, fazer um ensaio disso, né, uma festa, para que você, inclusive nós já participamos, já fizemos no passado, para que você possa, como diz a palavra, trazer à memória, né? Você leu agora até no começo, você leu como é que era o versículo? Que era... Êxodo 12, 14, né? 14. Fazer como memorial, né? O memorial, isso, o memorial. Porque assim... Apesar de não ser, como é que fala, você realizar em si, ser um memorial, entre aspas, é muito mais do que crer e acreditar e assimilar esse significado, né? E aceitar e, acima de tudo, obedecer em cima disso. Mas, às vezes, eu vejo também que até é bom, às vezes, que se faça uma festa dessa, de uma certa forma, e não num ritual tocando, porque o que acontece, que a gente vê muitas vezes, e você sabe disso, você já viu isso, né? Já observou, como eu observei, que às vezes dá mais valor de uma festa do coelhinho, vamos dizer assim, ou uma festa como é que fala, do caipira, a festa do, sei lá, Junina da coxinha. Gospel. Exatamente esse tipo de coisa. E muitas vezes até não se dá valor para essas festas, que aí são denotadas, né, são faladas como festa judaica, por isso que eu não faço, são festas judaicas. Mas também, acima de tudo, são festas bíblicas, como você falou. Então, às vezes é importante assim, fazer umas festas dessas e para trazer significado, o ressignificado disto, né, como um memorial, né? Então, e às vezes a gente critica muito as pessoas que fazem até mesmo esse tipo de festa e de uma certa forma está errado no sentido de por tradicionalismo,
mas assim, por conhecimento, clareza e observância e por memorial, às vezes é bom, né? E deixa a festa caipira para lá. Assim, entre comemorar uma festa mundana, eu prefiro comemorar uma festa bíblica. Eu não falo festa judaica, porque ela não é judaica, não é hebraica, não é. Os judeus comemoram, por isso talvez seja um povo diferente. É um povo mais abençoado, porque eles comemoram. Talvez eles comemoram de uma forma religiosa, mas eles têm reverência naquilo que estão fazendo. Né? Eu tenho alguns clientes judeus, eles fecham tudo, eles fecham a empresa, cara. A festa deles, eles fecham tudo, eles não trabalham. Eles não trabalham e jejum. Né? Não vou falar qual é a empresa, mas é uma empresa grande aqui em Guarulhos, que tem uma empresa enorme. São judeus, e eu tenho convivência lá, porque eu vou várias vezes lá, são meus clientes, e a dedicação que eles têm, rapaz, é assim impressionante. Só que é de uma forma religiosa, mas naquilo que eles entendem, eles estão fazendo. E tem uma passagem em Colossenses 2,16 que fala assim, que ninguém tem o direito, né, de julgar você, julgar a mim, pelo que comeis. Poucas pessoas entendem essa palavra. Não podemos ser julgados pelo que comemos, pelo que bebemos, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração de luas novas e até os dias de sábado, nós não podemos ser julgados. Se eu comemoro, eu não vou criticar quem não comemora. E quem não comemora, não critique quem comemora. Porque a própria palavra lá em 2 Colossenses 2,16 fala que nós não podemos julgar os outros por causa disso. Porque às vezes as pessoas criam muito picuinha e muito, sabe, lenga-lenga para ficar discutindo sobre o assunto. O importante é você estar crescendo em conhecimento, você estar crescendo na palavra, o Espírito Santo está falando com você e o Espírito Santo está agindo em você. Isso que é o mais importante no nosso caminhar. Mas, assim, eu não posso deixar, assim, eu vejo, assim, muitos teólogos criticam, nossa, isso é festa judaica. Não são festas judaicas, elas estão na palavra, estão na Bíblia, e é uma festa para adoração ao nosso Deus, não é para adoração a um povo. É memorial o quê? Memorial do quê? Da libertação. E nós temos que ter memorial da nossa libertação, né? Porque nós estávamos escravos no Egito, né? No mundo, e quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós fomos o quê? Resgatados, tirados do reino das trevas para o reino da luz. Eu preciso ter memorial sobre isso. Isso chama Páscoa, isso chama salvação. A Páscoa, pouco sabe, mas a Páscoa era a única festa que poderia ser comemorada em qualquer mês. Se eu não estivesse no local onde eu habitasse, quando eu chegasse ao local que eu habitasse, eu poderia comemorar a Páscoa. É a única festa que você pode comemorar. Embora os dias corretos é entre março e abril. Né? Dependendo da lua, porque é lunar, o calendário judaico. Então, dependendo da lua, ele pega 2 meses. Ele pega metade de março e metade de abril, a festa da Páscoa. Mas era a única festa que poderia ser comemorada. Você poderia comemorar depois, quando você estivesse junto com a sua família. Às vezes você estava viajando, estava fora, e você não tinha como comemorar. Quando você chegasse, você podia comemorar. Era a única festa que você podia, porque significa salvação. Em qualquer momento você pode ser salvo. Você não tem uma data específica para salvação. Todos os dias nós estamos o quê? Desenvolvendo a nossa salvação. Né? Agora, assim, o que eu falo é, que nem você falou, ter arca dentro de uma igreja, desde que isso não vire uma idolatria. Eu posso ter símbolos, né? Eu posso ter símbolos de coisas, mas desde que isso não se torne uma coisa idolatria. Eu já vi gente se ajoelhando diante de uma arca. É a mesma coisa você se benzer, né? Quando eu era católico, no meio da igreja, você olhava para o altar e se benzia antes de sair da igreja. Então, é a mesma coisa, é uma idolatria. Muitas pessoas estão idolatrando aquela vestimenta de sacerdote, a estola sacerdotal, sabe? Aí eu começo a ver um pouco de exagero nas coisas. Se você tem um símbolo para explicar,
para estudo, para ensinar, amém. Mas se você usa isso como idolatria, como um meio de as pessoas ver alguma coisa para poder crer, aí eu estou fazendo que nem muitas igrejas fazem com imagens, com tantas outras coisas. Isso começa a se tornar uma idolatria. Aí eu já não concordo. Até porque nós não vemos, biblicamente, no Novo Testamento, nenhuma recomendação, né? Nenhum conselho para que isso se faça, né? Para que você, pelo menos, a gente sempre entende, né? Havia o templo, né? Mas tinha também as igrejas que eram em casas, né? Em casas. E o apóstolo Paulo era o apóstolo, né? Então, não de nenhuma recomendação, por exemplo, do apóstolo Paulo, dizer assim: vocês que fazem a reunião, coloque uma arca no meio lá e ore em cima dela e toque nela e se ajoelhe. O apóstolo Paulo nunca falou isso e nunca aconselhou, né? Então, assim, o inimigo ele é muito sutil, né? Às vezes a pessoa começa usando aquilo como estudo para as pessoas conhecerem, né? Que a pessoa como é que era essa arca? Então, você tem uma arca para ter o estudo, para você explicar, tudo bem, não vejo nada demais. Agora, eu não posso usar isso como idolatria. Eu não posso usar isso falando que a presença de Deus está naquela arca. Não, a presença de Deus está na minha vida, está na sua vida, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós temos que assumir isso. Nós temos que assumir como cristão que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E o templo, ele não pode ser... Porque quando você tem a revelação que você é templo, você vai começar a cuidar um pouco desse templo. Desse templo aqui você vai cuidar. Né? Você já não vai comer coisas que te faz mal, você não vai fazer coisas que fica com mal-estar, você está entendendo? Então, assim, por quê? Porque você vai cuidar do templo, né? Você vai cuidar da tua saúde, porque o Espírito Santo habita em você, e Deus habitando em você, você não quer que ele habite num lugar doente ou num lugar que você sempre está com dor de cabeça com isso, por causa da alimentação, por causa daquilo, aquilo outro. Então, assim, você tem que cuidar do templo que é você, né? Do corpo que é você, né? Então, cuidar no sentido não de esculturismo, não de adoração ao corpo. Entendam bem o que eu estou falando. É cuidar do templo, né? Às vezes as pessoas cuidam mais do templo de quatro paredes do que o templo que é você é morada do Espírito Santo. Verdade. Você ia ler mais alguns versículos? Não, eu só vou deixar alguns versículos que se os irmãos quiserem olhar e ler. Levíticos 23, de 4 a 8, fala sobre as festas da Páscoa, porque eram 3 festas, mas divididas em 7 partes. É meio complicado isso aí. Não é do dia para a noite que a gente aprende e sabe as coisas. Mas, assim, são 3 festas e elas são divididas em 7 festas dentro dessas 3. Né? Então, assim, lá em Levíticos 23, de 4 a 8, eu falo sobre a Páscoa. Levíticos 23, de 15 a 25, a 32, fala sobre Pentecostes, né? E Levíticos 23, do 33 ao 44, fala sobre a festa dos tabernáculos. São as 3 festas instituídas por Deus para celebrar, para adorá-lo. Amém? É para adorar a Deus nessas festas. É isso aí. Né? Então, assim, como eu falei no começo, em vez de nós... se você vai comemorar um Natal, que é uma festa pagã, dia 25 de dezembro, porque Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, ele nasceu entre setembro e outubro, e aí qualquer dia, se você quiser, eu posso te mandar um estudo biblicamente, comprovando biblicamente que Jesus nasceu entre setembro e outubro, tá? Biblicamente. Por quê? Se você pegar os turnos de sacerdotes, se você pegar Maria, mãe de Jesus, quando encontrou com Isabel, né? Ali fala sobre o turno do sacerdote que era. Então, você fazendo as contas do calendário judaico, pegando o mês de Abib em diante, e você fazendo as contas, você vai chegar que Jesus nasceu entre setembro e outubro. Por que setembro e outubro? Como eu falei, o calendário judaico ele pega 2 meses, ele pega 15 dias de um mês e pega 15 dias de outro, porque eles saíram no dia 14 de março, 14, mês de Abib, né? E eles saíram no dia 14, no mês de Abib, e aí começou a contar
a própria palavra fala que é para eles começarem a contar o tempo a partir daquele dia da libertação. É a mesma coisa. Nós deveríamos contar o nosso nascimento depois do dia que nós aceitamos Jesus, o dia da nossa libertação, sabia? Porque ali começa uma nova etapa, ali começa um novo caminho, ali começa uma nova dependência, você com o Senhor, né? Você depender do próprio Deus, não depender de homens, de pessoas, mas você começa a depender do próprio Deus. Então, ali o nosso nascimento é mais valoroso espiritual do que o natural. Tanto é que Deus mudou ali, olha, a partir dessa data que vocês estão livres do Egito, se saíram do mundo e vão para Canaã, vocês vão começar a contar o tempo de vocês a partir de agora. É a mesma coisa, o nosso tempo, nós deveríamos contar o nosso nascimento espiritual. O dia que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, ali deveria começar uma nova história, um novo ciclo nas nossas vidas. Verdade. Por isso que você está falando isso, quando você quer entender algumas coisas bíblicas, né, algumas histórias bíblicas, você não pode querer acomodar esse entendimento na época atual, né, em cima de datas que você tem, porque, como você disse, né, tem um calendário judaico e tem um calendário que surgiu depois, acho que é o calendário gregoriano, se não me engano. Gregoriano. Né? Papa Gregório que criou. Isso, Papa Gregório que criou. Aí o que acontece? Então, por isso que há essas diferenças, né, que você está falando, de datas específicas. A gente comemora a Páscoa numa data aqui, mas o certo é em outra data, de acordo com o calendário judaico e tal. Então, é bom que quando você lê uma história bíblica, né, um acontecimento bíblico, você veja também a data, né, a época, para você poder entender, né? Porque senão não dá certo, né? Mesmo quando você fala, né, o calendário gregoriano foi colocado mais 2 meses, né? Janeiro e fevereiro não existia antes. Existia, né? Não existia. Tanto que janeiro, se você pode pesquisar no Google, irmãos, janeiro representa um demônio Jânio. É consagrado janeiro ao mês de Jânio e fevereiro a um demônio chamado Fever. Então, janeiro e fevereiro são 2 meses consagrados a demônios. Por isso que você vê tanto criança sumindo entre janeiro e fevereiro, muitos sacrifícios de criança, muita gente morre, muitos desastres de avião, de incêndio. Por quê? Porque são 2 meses que a igreja teria que estar orando e consagrando esses meses, aliás, todos os meses, porque todos os meses no tempo da Grécia Antiga, foram consagrados a ídolos, né? Só para você ver, setembro vem de 7 e é mês 9. Dezembro vem de 10 e é mês 12. Só para você ver que foi 2 meses acrescentado, que não existe esses 2 meses. O Papa Gregório, ele criou o calendário gregoriano. E aí um dos primeiros países, se eu não me engano, foi a França, depois a Inglaterra, aí todo mundo aderiu esse calendário, o calendário gregoriano. Então, assim, o ano mesmo, ele tinha 10 meses, não 12 meses. E foi criado mais 2 meses, né? E consagrado a demônios, pior ainda, né? Se você quiser, você pesquisa lá no Google, põe lá, o que significa janeiro? Aí vai, o que significa fevereiro? Você vai ver o que significa. Para você ver que o mundo espiritual, muitas vezes nós vivemos muito naturalmente, nós vamos aceitando as coisas naturalmente. Nós temos que olhar do lado espiritual, o significado espiritual, em todas as nossas vidas. Então, assim, eu vejo as festas de Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo, como ciclos espirituais. Todos apontaram para Jesus, mas e Jesus cumpriu todos, tanto Páscoa como Pentecostes e Tabernáculo. Ele nasceu em Tabernáculo, ele morreu na Páscoa, ressuscitou na Páscoa, e Pentecostes foi a descida do Espírito Santo lá que em Atos 2 fala. E se cumprindo o dia de Pentecostes, veio um vento e o Espírito Santo desceu como línguas repartidas e foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então, assim, a palavra se cumpriu, mas os ciclos, eles continuam. Como eu falei, dando um exemplo bem grosseiro, como tem verão, inverno, outono, naturalmente nós somos movidos por esses tempos,
Isso. Espiritualmente, pastor Toninho, creio que Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo são ciclos espirituais que Jesus cumpriu, mas agora está se cumprindo na nossa vida, esses ciclos, né? A palavra fala que nós devemos desenvolver a salvação. Então, eu tenho a salvação, aceitei Jesus como Senhor, mas eu preciso desenvolver, deixar o Espírito Santo que o Jesus nos enviou, ele salvar o que? A nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, é um processo de tratamento no templo do Espírito Santo agora. Não é mais no templo feito por mãos de homens, mas é o templo que o próprio Deus nos fez como templo, né? Ele nos criou para nós sermos templo do Espírito Santo, e não quatro paredes ser templo do Espírito Santo. Deus não habita em quatro paredes. É interessante que você falando isso, a gente nota que desde o começo do mundo, né, lá em Gênesis, mas você nota que há uma força surpreendente para alterar algumas coisas, né? Alterar. Começa no nome de Deus, não é isso? Já começa por aí, né? Também. E aí você vê algumas coisas que vão acontecendo. Por quê? Porque o inimigo quer que a gente se perca e ele quer tirar a lembrança do que foi feito, do que foi escrito, né? Então, eu acho interessante, né? Porque você fala do nome de Deus, do nome de Jesus, né? E nós falamos Deus, Jesus, né? Mas é outro nome. E também sobre as festas que você fala, e também sobre a data, o ano, as épocas, os meses. O que acontece? É uma forma de deturpando e transformando as coisas para você poder esquecer das mensagens bíblicas, dos fatos bíblicos, né? E você perder a essência. Então, aí você começa a até ter dificuldade de interpretar algumas coisas e reconhecer algumas coisas. É engraçado que os povos judeus, eles contam diferente, né? Eles têm a contagem dele é diferente. Claro que eles entendem a nossa contagem, né? Como um povo aqui que nós estamos, mas eles entendem que a Bíblia, a Torá, que são histórias bíblicas, né, e verdades, eles encaram aquilo como tanto uma verdade porque eles têm uma contagem diferente da nossa, né? E aí, novamente falando, o que o inimigo pode fazer para querer deturpar as coisas, deturpar a ponto de você chegar, de você esquecer das festas, por exemplo, né? Esquecer qual o significado mesmo do nome de Deus, de Jesus, e aí isso se transforma para um nome pagão, né? E aí as datas não batem e as coisas vão acontecendo para que você não entenda, não tenha visão, não tenha entendimento. Você perca esta luz da história, né? Este poder da história também. E aí você acaba não compreendendo nada, né? É interessante. Então, se você pegar assim, na grande maioria das pessoas que se diz cristãos, não conhece nada sobre isso. Muito raso. Ou já ouviu falar, mas nem sabe o que é. Né? Por quê? Porque sempre falaram, não, é festa judaica. É festa dos judeus. Por isso que eu fiz questão de colocar festas bíblicas, não festas judaicas, porque festas judaicas são outras festas. Tem as outras festas judaicas, né, que eles comemoram, que eles religiosamente comemoram, mas essas três aí que eu citei, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo, são festas de adoração ao Senhor. Não é para comemorar comemoração de um povo, de uma libertação de um povo. Ali está comemorando a libertação de um povo. Mas é um memorial. O que eu tenho de ter de memorial? Que Jesus morreu na cruz por mim, pelos meus pecados, pelos nossos pecados, e ele ressuscitou para que eu e você tivesse vida e vida com abundância. Esse é o meu memorial, que eu tenho que lembrar todos os dias da minha vida e desenvolver a minha salvação, né? Porque Jesus
Porque até esses dias eu estava pensando, pô, viver nessa terra é muito pouco, gente. Você nasce, estuda, trabalha, casa, tem filhos, tem netos e morre. Né? Ou compra uma casa, ou compra um carro, se alguns nem isso conseguem. Mas eu tô falando assim, é muito pobre essa vida. Vai ser uma média aí, 80 anos você vive hoje, né? Então, assim, é muito pobre você achar que você nasceu só para viver 80 anos. Você tem uma eternidade para viver com Cristo, né? Você tem uma eternidade para você se posicionar agora e viver uma eternidade com Ele. Isso é o mais importante para nossas vidas, né? E assim, e o memorial que nós temos que ter é isso que Jesus, o preço que Jesus pagou na cruz. E saber que ele mandou o Espírito Santo, e nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E saber que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Quando eu estou disposto a aprender, o Espírito Santo ele está disposto a te ensinar. Ele está disposto a te guiar e você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que a palavra ela frisa muito bem. Todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Se as pessoas não são guiadas pelo Espírito Santo de Deus, elas não são filhos de Deus, elas são criaturas ainda. Se você vê Pedro mesmo caminhando com Jesus, Jesus falou: você ainda não se converteu. O dia que se você se converter, você vai cuidar das minhas ovelhas. Pô, mas 3 anos andando com Jesus e ele não tinha se convertido. E muitas pessoas estão dentro das igrejas, elas não estão convertidas a uma religião, a uma denominação, mas não ao reino, a Jesus Cristo. Verdade. Porque, assim, quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, aí você pode falar, eu sou filho de Deus, porque o Espírito do Eterno está me guiando, eu estou deixando ele me guiar, não sou eu mais que faço as coisas, eu não faço mais na minha razão, eu não faço mais naquilo que eu quero, mas eu faço aquilo que o Pai quer. Como Jesus ele veio na Terra, ele veio nos ensinar como é que nós temos que viver como homens aqui na Terra. Ele veio como um homem para falar, olha, é capaz de você viver como homem, porque eu vim como homem, e eu vivi como homem, e eu não cedi às tentações. Eu tive o domínio próprio, porque o Espírito Santo me guiava. Tanto é quando Jesus foi para o deserto, ser tentado por Satanás, o que fala a palavra? O Espírito do Senhor levou ele para o deserto. Ele era guiado pelo Espírito Santo. Não foi que ele quis ir para o deserto fazer jejum lá. O Espírito Santo. O problema é quando as pessoas fazem sem ser guiadas pelo Espírito Santo. Aí o diabo vem e você cai na tentação. Mas quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, pode vir diabo, pode vir quem for. O Espírito Santo está te dando força e vai te dar sabedoria e vai te dar entendimento para você se safar das coisas que o inimigo vai querer te colocar diante de você. Mas o importante é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Né? E tabernáculo, um dia nós vamos ter esse corpo glorificado. É a festa, Deus habitando em nós completamente. Não mais esse corpo carnal, mas um corpo glorificado. Um corpo que não tem mais o pecado nele, o pecado original nele, mas ele vai ter um corpo glorificado, que é igual a esse corpo, só que é um corpo glorificado. É igual porque, em umas lives passadas, se você quiser, nós ministramos sobre Lázaro e o rico, né? E se um viu o outro, é sinal que eles já estavam mortos, é sinal que ele estava com o corpo, a sua alma, o seu corpo, era igual ao corpo natural, para ele ser reconhecido. Né? Ele não estava em corpo lá, mas já estava com o corpo glorificado, e o outro com o corpo pecaminoso, né? Também tem o outro lado também. Eu sempre falo, a eternidade é certa. Agora vai depender onde você vai passar, né? Ou no céu ou no inferno. Porque a eternidade é certa. Agora, o nosso posicionamento hoje que vai determinar para onde nós vamos amanhã, né? Então, assim, o nosso posicionamento. E sobre as festas, eu queria ler Hebreus 9, só antes de encerrar. A palavra fala assim, ora, a primeira aliança tinha ordenança de culto sagrado e também um santuário terrestre, que é aquilo que eu falei, expliquei no começo, pátio santo e santíssimo lugar, que era o tabernáculo, né, que foi criado. Foi preparado um tabernáculo. Na primeira parte estava o candelabro e a mesa dos pães da proposição, e esse se chamava o santo lugar. Depois do segundo véu estava o quê? O tabernáculo que chama o santo do santo, que tinha o altar de ouro
do incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha brotado as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, estando essas coisas assim preparadas continuamente, entra no primeiro tabernáculo o sacerdote para realizar o serviço, aquilo que eu expliquei no começo. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo. O Espírito Santo estava dando ao entender com isso que o caminho do Santo ainda não estava descoberto. O véu não estava sendo, não tinha sido rasgado. Enquanto continua em pé o primeiro tabernáculo, que foi o primeiro tabernáculo construído. Esta é uma parábola para tempo presente, em que se oferecem tanto dons como sacrifício, que quanto a consciência não pode aperfeiçoar aquele que presta culto. Não passam de ordenanças de comida, de bebida, de várias abluções impostas até a época da reforma. Então, assim, se eu faço sem uma revelação, eu estou fazendo uma festa de comida, de bebida, sem entendimento espiritual daquilo que está fazendo. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue, de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Se a aspersão do sangue de bodes e touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito do Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo? Por isso, ele é o mediador de uma nova aliança. Por isso, Jesus é o mediador da nova aliança. O primeiro tabernáculo não tem mais significação, porque não precisa mais ter um sacrifício todo ano, fazer sacrifício, né? É a mesma coisa, se eu comemoro a festa do tabernáculo como sacrifício, não. Eu tenho que comemorar como adoração a Deus, que Jesus veio e ele é o novo sumo sacerdote e ele abriu o véu de cima e embaixo e eu tenho acesso ao Santo do Santo, você tem acesso ao Santo do Santo. Por isso ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sobre a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento só é confirmado onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador está vivo? E por isso que nem a primeira aliança foi consagrada em sangue. Havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e ísopo, e aspergiu tanto o próprio livro como a todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. Mas Jesus é o sangue, a nova aliança é em Jesus Cristo. Não precisamos mais fazer o sacrifício todos os anos. Semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério sagrado. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com o sacrifício superior a este. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém nos mesmos céus, para que compareça agora por todos perante a face de Deus. Então, Jesus ele não veio para habitar num tabernáculo feito por mãos de homens. Né? Achei interessante hoje uma figura na internet
tinha uma igreja de 4 paredes, e elas gritando, Deus, 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 né? Aí Deus estava do lado de fora, olha, eu estou aqui fora, eu não estou aí dentro, eu estou aqui fora. Achei interessante essa figura que eu vi na internet hoje. Está lá no meu Face, lá, e no meu Instagram. Então, assim, até eu copiei e colei no meu Face e no meu Instagram. Eu achei interessante, porque as pessoas estavam gritando dentro das 4 paredes, Deus, Deus, Deus. Aí Deus estava do lado de fora, eu não estou aí dentro, eu estou aqui fora, gente. Eu estou aqui fora, não estou aí dentro. Né? E nós temos que entender isso. Deus nos criou para nós sermos igreja, nós temos luz. E a luz não pode ficar escondida em 4 paredes. A luz tem que iluminar as pessoas que estão em trevas. A palavra fala também que nós somos o sol da terra, nós damos o sabor de Cristo para a vida das pessoas. Nós damos o tempero de Cristo para a vida das pessoas. E é isso que Deus espera que nós estejamos fazendo. Por isso que eu gostei de ler Colossenses 2,16, para nós não entrarmos em conflito por causa de coisas. Eu não abro mão dos princípios de Deus, da palavra, né? Mas entre comemorar a Páscoa do modo correto e comemorar com o vinho de Páscoa, irmãos, eu prefiro comemorar nos princípios da palavra. Se é para mim comemorar tabernáculo, a festa do nascimento de Jesus, que é na festa dos tabernáculos, eu só quero aguçar vocês para vocês estudarem a palavra. Jesus nasceu na festa dos tabernáculos, e ele nasceu entre setembro e outubro. Então, assim, eu prefiro comemorar em setembro e outubro a festa dos tabernáculos, se for para comemorar um aniversário, do que comemorar em dezembro, que é uma festa pagã, que não tem nada a ver com o cristianismo. Verdade. Porque eles estão fazendo você engolir e você aceitar coisas erradas. É a mesma coisa você pegar um filho seu e ensinar uma coisa errada. E o teu filho cresce sabendo que aquilo está errado, mas continua fazendo, porque meu pai me ensinou a fazer isso aí. Verdade. Então, muitas vezes, assim, os líderes espirituais ensinaram as pessoas a fazer coisas erradas. E hoje eles não têm coragem de falar, olha, para com isso, para com isso. Por quê? Se eles fizerem isso, as pessoas saem da igreja, porque elas gostam de coisas, rituais religiosos, gostam de ver para crer, precisa pegar para sentir que aquilo é verdadeiro, precisa de uma arca para achar que a presença de Deus está naquela arca. Então as pessoas usam símbolos, muitas vezes, para prender as pessoas, porque as pessoas são presas por aquilo que vê. E elas veem a coisa, elas começam a acreditar que aquilo é uma verdade. Só que ensinam muitas mentiras para as pessoas. Esse é o grande problema. E aí a pessoa fala, puxa vida, caramba, como é que eu vou desfazer isso? Eu vou empurrando com a barriga e a mentira fica prevalecendo. Por que os líderes falam assim, não, a comemoração de Natal não é 25 de dezembro, ensina a verdade para o povo. Ensina a festa correta. Se é para comemorar, vamos comemorar a festa dos tabernáculos. Tanto é que Jesus não tinha aonde dormir, onde nascer. E foi para o quê? Para um curral de animal. Por quê? Porque toda a hotelaria estava ocupada. Estava ocupada por quê, irmãos? Porque era a festa dos tabernáculos. Os judeus estavam todos reunidos, eles iam, onde havia as pensões, os lugares, eles iam de longe para lá para comemorar, e ali estava tudo lotado. E Jesus não tinha onde nascer. E aí, por isso que ele foi para um curral, para nascer num curral, numa estribaria. Interessante. Amém? Né? Então, é preciso nós entendermos o significado da coisa. O Espírito Santo, coincidentemente, veio na festa de Pentecostes. Coincidência. Jesus, coincidentemente, ele morreu e ressuscitou na Páscoa. Coincidência. É coincidência, irmãos? Por isso que eu falo que as festas elas têm um significado espiritual. Eu não posso comemorar as festas no sentido ritual religioso. Aí está errado. Mas eu comemorar espiritualmente aquilo como algo espiritual que Deus está fazendo, aí está correto. Aí eu concordo. Verdade. Então, em resumo, se entende que não é, vamos dizer assim, não queria dizer o termo pecado, mas pode-se, sim, fazer as festas dentro das igrejas, né, instituições, pode sim celebrar, mas tudo isso com uma revelação. Com uma revelação espiritual, né? Revelação espiritual. Se você não quiser fazer também, não faça. Não tem problema. Mas por outro lado, também não faça coelhinho da Páscoa, né? É isso que eu ia falar. Também não faça uma festa de Natal dia 25 de dezembro. Qual o valor que você está dando para as outras festas?
tem intensidade, então, aí eu vou dizer o seguinte, alguma coisa está errada. Porque se está dando intensidade a uma festa, uma outra festa, e essas festas significativas você não está tendo intensidade. Porque sempre a desculpa pode ser, é tradicionalismo, é ritual, tá? E as outras festas, não é tradicionalismo, não é ritual também, não é cultural também, né? Então, tem que saber dosar as coisas, tem que saber lidar com as coisas e encarar a revelação da palavra, a verdade, né? Porque, infelizmente, as pessoas não pregam a verdade. É, É esse que é o problema. Porque se pregar a verdade, eles têm medo de perder as pessoas de dentro da igreja. Porque as pessoas não exatamente. estão. A grande maioria não está preocupado com que se as pessoas estão salvas. É se elas estão indo na igreja. Elas não estão preocupadas se elas são igreja. Elas estão preocupadas se elas vão na igreja. A Isso mesmo. preocupação das pessoas é que se elas vão na igreja. Porque se ali Isso. na igreja, eles dão dízimos, desculpa eu falar, gente, eles dão dízimo e dão oferta e sustenta uma idolatria religiosa. Esse é o grande problema hoje. Então, assim, as pessoas não são ensinadas a ser igreja. Elas são ensinadas a ir na igreja. O dia que os pastores, os apóstolos ensinarem as pessoas a ser igreja, a igreja vai ter uma força de oração. A igreja vai ter uma força, quando ela orar, as portas do inferno não vão prevalecer. Não vai ser um STF que vai prevalecer contra a igreja, porque as portas do inferno não prevalecem. O que é o STF perto das portas do inferno, né? É verdade. Aí nós vemos um STF prevalecendo contra a igreja, porque a igreja não tem poder de oração, não tem poder de fogo, É porque ela verdade. não é igreja, ela é uma instituição. E É, as pessoas precisam ser igreja e não uma instituição. é Não um verdade. CNPJ, elas têm que ter o Espírito Santo e não um CNPJ na vida delas. Aí só fica no conforto do ar-condicionado e da poltrona macia. Isso que é o pior. Eclesia ou eclésia, não tem. Né? Não. É chamada, é mais assim, vamos mudar o nome. Né? Eu não sei qual que é a outra palavra, né? Mas a gente sabe que eclésia é sair para fora, Daí para igreja fora. é ir para fora. Mas então vamos usar o termo, né? Entrar para dentro, ficar aqui dentro, É. estacionar. Mas é isso. Eu espero que cada pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, ou vai nos ouvir e assistir posteriormente, possa assimilar o que foi falado e clareza em cima disso. Todos esses versículos ou textos bíblicos e o pastor Toninho leu e indicou também, é importante ler para trazer clareza para você. E aí também confirma aquilo que nós falamos, é bate-papo na palavra. Então, não é uma coisa que a gente já inventou ou deduziu. Não, vai lá na palavra, cutuca lá, cavoca e vê se é isso mesmo tal, e para você tomar conhecimento. Talvez a vida inteira da sua vida você frequentou uma igreja e essa igreja, desculpe falar assim, mas é importante falar, essa igreja só te ensinou aleluia, glória a Deus. É verdade. Aleluia e glória a Deus são duas palavras poderosas, né? Porque se remete ao Deus Todo-Poderoso. Mas o que você sabe dele? Né? O que você sabe do aleluia, glória a Deus? O que você sabe desse Deus Todo-Poderoso? Do que você sabe desse povo que foi escolhido por Deus, onde Jesus lá nasceu naquela época, e dos acontecimentos? É importante isto, a igreja local te ensinar sobre todas essas coisas, dar visão, todas essas coisas, para que você possa entender a obra de Cristo, a verdade, essa mensagem que está sendo passada da cruz. Né? Muitas vezes, só para terminar, você vai evangelizar. Eu não estou dizendo que o amor de Cristo não seja o importante. Claro que é importante, porque isso aí é o ápice, né, da salvação. Né? E você vai falar do amor de Cristo, é claro que você vai falar do amor de Cristo para a salvação das pessoas. Mas é importante também saber que algumas pessoas precisam ouvir de você alguma coisa mais detalhada, mais para um lado histórico, mais para um lado científico, mais para poder assimilar, porque ela só entende dessa forma, né? E às vezes o Espírito Santo quer trabalhar em cima disso, né?
mas em tudo isso é o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que convence. Então, mas é importante ter conhecimento da palavra, né? É importante cavocar, é importante cavocar. Nós estamos também no Facebook, né? Como você sabe, nós estamos também no YouTube, você pode acessar lá as palavras que são ministradas, os bate-papos da palavra, que todas as lives são colocadas lá também. Se você quiser acessar, vai lá, ICES Igreja em Casa. Lá no Facebook você vai ter acesso também, poderá assistir. Não é transmitido online, ou chamado real time ao mesmo tempo, mas você vai poder assistir posteriormente logo que for postado. É isso? Amém. Segunda-feira, live às 20h30, e que essa palavra de hoje ela possa estimular a tua forma espiritual de você estudar e de você pesquisar e de você aprender e principalmente viver aquilo que você aprende, né? Isso que é o mais importante. Não pode ficar como uma teoria, como uma filosofia, né? Mas que possa ser vida e vida em abundância para você. A palavra fala que nós devemos crescer no conhecimento e na graça, né? Há um equilíbrio quando eu cresço no conhecimento e cresço na graça ao mesmo tempo. Há um equilíbrio, você não fica desequilibrado, né? Tem pessoas que crescem na graça, mas não crescem no conhecimento. Todos só crescem no conhecimento, mas não crescem na graça. E tem que crescer nos dois, para que haja um equilíbrio nas nossas vidas. Amém? Que essa palavra possa ter te abençoado. Compartilhe, né? Com pessoas que você gosta, que tem fome e sede da palavra. Compartilhe com essas pessoas, para que elas possam ser ministradas. E para aqueles que também não conhecem a palavra, compartilhe para que possa aguçar o espírito deles a se interessar e se converter em nome de Jesus. Amém? Amém. Até segunda. Segunda-feira estamos de volta. Até segunda. Amém. Até segunda, gente. Fica com Deus. Amém. Vocês também.